Olá, turma. Aqui é o professor Humberto Júnior e vamos corrigir hoje a atividade que eu passei na semana passada, tá bom? Prestem bastante atenção. Sempre eu vou corrigir, né? E a parte no final eu coloco a resposta. Esse slide também com as respostas eu vou colocar lá no Google Sala de Aula e também se surgir alguma dúvida vocês podem perguntar por lá, certo? Então, o primeiro ele diz o seguinte: a contagem e a análise de anéis de crescimento presentes nos troncos de árvores e arbustos possibilitam estimar a idade da planta e investigar as condições climáticas de épocas pré-existentes. Sabendo-se que a grande disponibilidade de água durante os períodos úmidos favorece o crescimento de células com grande calibre, formando os anéis claros. Já em períodos mais secos, as células ficam mais compactas, formando anéis escuros. Observe a ilustração de um corte transversal do tronco de uma árvore com anéis de crescimento claros e escuros. Então, essa parte ele vai falar um pouco de botânica, grupos dos vegetais, né? É possível você saber, né, os pesquisadores, os botânicos, os agrônomos, saber a idade de uma árvore apenas cortando um pedaço do tronco dela, né? E ele pode determinar por quanto tempo, quais períodos, se fez muito sol, se fez muito chuva, se o local era muito chuvoso, se era muito seco, né? Só observando a estrutura interna do caule do tronco de uma árvore, por exemplo. A pergunta é: indica o tipo de tecido condutor responsável pela formação dos anéis de crescimento. Então, o tipo de tecido condutor indique também, dentre as substâncias químicas presentes nesse tecido, aquela que confere maior rigidez às paredes das células. Aponte ainda duas principais funções desse tecido para os vegetais. Então são várias perguntas aí, né? O tipo de tecido é o xilema, né, conhecido como lenho. O que dá rigidez às paredes da célula é a lignina. Tá? Ela vai dar rigidez às paredes da célula, que vai formar madeira rígida. E a função da estrutura é o que? Transporte da seiva e também sustentação da copa da árvore. Tá bom? Xilema, lignina, transporte da seiva e sustentação da árvore. Resposta para quem quiser copiar, quem está acompanhando. Próxima, né? A figura ilustra alguma das principais partes da raiz de uma planta. Indique, né? Que está mostrando. Essa parte é chamada de coifa. Quem assistiu minhas videoaulas vai lembrar. E essa parte de cima aqui da raiz é chamada de zona pilífera. Possui pequenos pelos, raízes bem fininhas, que servem para a absorção de água e sais minerais. Indique a função das estruturas apontadas pelo número 1 e 2 respectivamente. A número 1 ela é a coifa, né? Ela evita que o atrito da parte da raiz que está crescendo com a terra. E a 2 são chamados pelos absorventes, serve para absorver água e sais minerais do solo. Letra B. No interior da raiz existe a endoderme, formada por células bem unidas entre si e dotadas de reforços impermeáveis, chamadas estrias de Carpari. Explique a vantagem desses reforços impermeáveis que auxiliam na principal função da raiz. Esse reforço ele impede, né, a entrada de substâncias, até mesmo a água, dentro dessas células, né? Então ela faz mais ou menos o controle das substâncias que entram e saem do interior, ou seja, o fluxo de substâncias. Então serve como uma proteção. A resposta que eu acabei de falar. Terceiro, as angiospermas representam a maior parte das plantas atuais do mundo visível. Como eu já falei nas aulas passadas, são vegetais superiores, possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e sementes. Árvores, arbustos, cactos, gramados, jardins, plantações de trigo e milho, flores do campo, frutas e verduras na mercearia, as cores na vitrine de uma floricultura e plantas aquáticas como lentilha d'água. Em praticamente qualquer lugar em que você esteja, as angiospermas também estarão. Nesse contexto, cite duas características exclusivas desse grupo que contribuíram para essa grande diversidade. Característica, por exemplo, a aquisição de flores, que permaneceu fez com que ela tivesse uma ampla
uma grande quantidade de polinizadores, diferente das gimnospermas, que o único polinizador é o vento. Aqui, como eu falei nas outras aulas, né, temos o que? Temos pássaros, insetos, mamíferos, como o morcego, que fazem a polinização. E também os frutos, né? Os frutos ele fica em volta da semente, do embrião da planta, e quando o animal ou alguém se alimenta, ela pode dispersar essa semente para locais mais distantes, fazer com que ela germine, né, com mais facilidade em um local bem diferente do que da árvore que deu o fruto, tá bom? A letra B ela cortou aqui a imagem, deixa eu corrigir. Pronto. A figura acima mostra um pêssego, no caso abaixo, né, cortado ao meio, o qual representa o fruto das angiospermas. O que são as estruturas marcadas por 1 e 2 e que elementos florais, respectivamente, lhe dão origem? A parte de dentro é a semente, né, e a parte de fora é o fruto. Se vocês assistiram minha aula passada, que a maioria não assistiu, porque tem que assistir a aula passada para responder essas questões, professor, como é que você sabe que eu não assisti? Porque parece que tem 4 ou 5 visualizações lá no YouTube, viu? Eu estou acompanhando essa parte. Então, assista a vídeo aula da semana passada para responder essa aqui. Olha, a semente ela se origina dos óvulos quando são fecundados da planta. E o fruto, ele se origina do ovário da planta, tá bom? Tá aí. Próxima questão. A figura abaixo representa a ponta de uma raiz de alho, vista ao microscópio de luz. As linhas tracejadas, fazendo uma cruz aqui, ó, A e B, representam duas posições onde poderia ser cortada a raiz. Letra A. Qual dos dois cortes certamente inibirá a continuidade do crescimento da raiz? E com base nos conhecimentos de botânicas e na videoaula que a maioria não assistiu, mas vai assistir depois que eu estou falando agora, né? Com base nos conhecimentos de botânica da aula passada, justifique sua resposta. Então a pergunta, né? A letra A e B1 se completa. Qual desses cortes aqui ele faria com que inibisse a planta não crescesse mais, né? A inibição do crescimento. Essa parte daqui é chamado meristema de crescimento. Essa parte vai conter células que faz com que a raiz sempre cresçam, né, em direção ao solo. Se eu cortar essa parte aqui, ó, toda, eu vou retirar todas essas células aqui, ó, todas as células que estão aqui, elas vão acabar sendo eliminadas e a planta não vai continuar a crescer mais, porque nessa parte é que eu vou encontrar células do tecido meristemático de crescimento. E eliminando, a raiz não vai crescer, tá bom? Então por isso que o corte B aqui faria aqui com que essa raiz não crescesse mais. A resposta que eu acabei de falar. Na cantina do colégio, durante o almoço, foram servidos 10 tipos de alimentos e bebidas: arroz, feijão, bife, salada de alface, salada de tomate, purê de batata, sopa de ervilha, suco de pêssego, pudim de leite e chá de hortelã. A pessoa vai merendar chá de hortelã, ó, super natural. Melhor do que uma Coca-Cola e também refrigerante, lá, Guaraná. Na preparação de quais alimentos acima foram utilizados frutos e sementes? Quais os de cima são frutos e são sementes? Vou colocar um marca-texto aqui para o arroz, semente, feijão, semente, bife não, alface, folha, tomate, temos a semente, né? Batata, raiz ou caule, ervilha, semente, o fruto, pêssego, chá de hortelã, é folha, então não entra, né? Então temos o 1, o 2, o 5, o 7, o 8 e o 8. Ok? Então, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, né? A diferença entre drupa e baga, né? Geralmente os frutos classificados como drupa, ele possui um caroço, né? Onde tem a semente, a parte da semente que é chamada de caroço. Ele é bem resistente, é bem duro. No caso, temos a azeitona, temos a manga, temos o abacate. E baga, geralmente, né,
é um fruto, ele vai ter várias sementes, ele já vai ser um pouco mais macio, né? No caso temos o próprio tomate, a melancia, o mamão. Essa parte aí a gente vai explicar lá na frente também, quando a gente tiver eu passar para vocês a aula sobre frutos e sementes que vocês ainda não tiveram. A letra C, né, indica um prato preparado à base da estrutura caulinar. Explique por que essa estrutura pode ser assim denominada. Um prato, né, à base da estrutura caulinar quer dizer que um prato lá, que é servido lá na cantina, à base do caule de uma planta. Professor, tem alguma estrutura aí que é feita através, um alimento que é feito através do caule, pelo caule de uma planta? Sim, o purê da batata. A batata, né, a batata inglesa, ela é o caule, tanto é que quando a gente esquece na geladeira ela começa a nascer, então ela é o caule de uma planta, né? Então temos aqui a resposta. Explique por que a estrutura pode ser assim denominada. Porque é feito o quê? Porque a batata inglesa é um caule. Agora eu colocar aqui a resposta que eu acabei de falar para vocês. Pronto. Cactos são plantas adaptadas a clima seco. Ela tem uma aparência característica devido ao caule verde e grande quantidade de espinhos. Porque a transformação de folhas em espinhos é uma adaptação a ambientes secos. No caule, né, a gente não vai encontrar folhas, por quê? Porque a folha é transformada em espinhos e essa é uma característica que faz com que ela evite a perda excessiva de água, já que ela está num ambiente onde chove pouco, onde faz muito calor, então as folhas, né, através da evolução aos longos milhares e milhares de anos, as folhas sofreram evolução e foram transformadas em espinhos para evitar a perda excessiva de água. E por que o caule do cacto é verde? Já que as folhas não têm o papel principal, que o papel principal de uma folha é o que a gente viu na aula passada? Realizar a fotossíntese. No caso aqui é proteção e evitar a perda excessiva de água. Quem vai realizar a fotossíntese é o caule. Então por isso que o caule de um cacto ele é verde, porque ele realiza fotossíntese. Esta é a resposta. Sétimo, né? O cipochumbo é um vegetal que não possui raízes, nem folhas e muito menos clorofila, por isso que ele não é verde. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês cipochumbo. Pronto, agora saiu. Não vou editar essa parte. Coloquei aqui umas imagens para vocês verem, né? O cipochumbo, ele é uma planta parasita, suas raízes eles penetram nas outras plantas. Ele é meio que tem essa coloração amarelada porque ele não realiza fotossíntese. Então aqui a gente está vendo que ele se enrosca nas outras plantas e ele penetra suas raízes, né? E suga os nutrientes das outras plantas. Então ele é uma planta parasita. Então a gente estamos vendo aqui, ó, ele acaba sugando os nutrientes das outras plantas. Então, né, que no tipo de nutriente ele retira das plantas hospedeiras, ou seja, a seiva, né, que é produzida através da fotossíntese, então que a planta produz normal, então o cipochumbo ele vai lá e retira essa substância nutritiva. E a letra B, quais estruturas das plantas hospedeiras são invadidas? Onde é que estrutura percorre essa seiva, tanto a seiva bruta e a seiva elaborada? Pelos vasos condutores de seiva, né, onde eles penetram suas raízes para absorver esses nutrientes da planta hospedeira. Temos aqui a imagem ó, em 4K, né? Temos aqui o cipochumbo e temos aqui ó, ele penetrando as raízes na planta hospedeira e os vasos condutores de seiva, xilema e floema, que são as substâncias nutritivas. Tá bom, gente? Voltando para o slide. Aí tudo que eu falei. Oitavo, né? A figura refere-se a um cacto típico da região semiárida nordestina, o quipá. Trata-se de uma planta xerófila que apresenta respostas morfológicas adaptativas. Deixa eu editar essa imagem que ela cortou. Pronto, agora ela foi para o local dela. Né? Trata-se de uma planta que apresenta respostas morfológicas adaptativas ao ambiente. Tendo como referência a figura, responda. Que adaptações morfológicas pode identificar nas figuras indicadas pelas setas 1 e 2? A seta 1 indica que essa planta possui o quê? Folhas transformadas em espinhos, que servem como proteção e evitar a perda excessiva de água, né?
E temos também o 2, que é o caule achatado e verde, que realiza a fotossíntese. Cite duas formas pelas quais a estrutura 2 contribui para a sobrevivência do cacto nas regiões semiáridas. Tem várias, né, adaptações. Primeiro, o cacto realiza fotossíntese. Segundo, o cacto ele possui a capacidade de armazenar água. Os estômagos também armazenam água para colocar um período onde tiver uma seca muito grande. Ele pode estar com essa reserva de água, né, para poder sobreviver, passar por esse período crítico, né? Então temos espinhos, caule com água, tá bom? Reserva com água, adaptado para reservar água. No romance Macunaíma, né, de Mário de Andrade, me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos. No enunciado acima, referência a uma estrutura vegetal e um animal. Tendo em vista essa referência, cite e explique duas funções das folhas para os vegetais. As folhas realizam fotossíntese e também realizam a respiração da planta, né, relacionada à transpiração também da planta. Relações carrapatos com a produtividade animal. Que é uma pergunta que foge do contexto, mas vamos explicar, né? Os carrapatos são parasitas que se alimentam, né, hematófagos, se alimentam de sangue, né, e locais onde tem uma grande infestação de carrapatos, rebanhos, pode levar até a morte do animal parasitado, certo? A resposta, questão 10. A distribuição das folhas de uma planta ao longo dos nós presentes no caule segue padrões de organizações conhecidas como... Deixa eu marcar essa palavra. Filotaxia. Na filotaxia oposta, as folhas aparecem aos pares em cada nó e cada folha está diametralmente oposta à outra, quase não sai. Além disso, o par de um nó forma um ângulo de 90 graus com os pares imediatamente superior e inferior. Em geral, os nós também são distantes entre si. Explica a importância da filotaxia oposta para os processos metabólicos da planta. A filotaxia oposta, o que é isso, professor? A gente está vendo aqui a planta. A filotaxia faz com que cada folha que está embaixo, ela não fica uma embaixo da outra. Ela sempre vai ficar oposta, ou seja, nunca uma folha vai ficar embaixo da outra, sempre permanecendo de um ângulo em relação à outra de 90 graus. Professor, para que serve essa característica dessa planta? Para que serve? Isso faz com que todas as folhas de uma árvore possam captar a mesma quantidade de luz solar. Imagine vocês se cada folha tivesse uma embaixo da outra. Ou seja, só quem ia pegar sol era de cima, só quem ia realizar fotossíntese era de cima, as outras não. Então a filotaxia oposta faz com que todas as folhas, né, nesse ângulo entre uma com a outra de 90 graus, recebam diretamente a luz solar e que todas elas possam realizar a fotossíntese. Entendeu? Entenderam? E aqui a gente termina a nossa aula de correção. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Volta um pouquinho. Como eu falei para vocês, assistam as videoaulas anteriores, tá? Tô percebendo que muitos não estão assistindo. E só depois que assistir a anterior, responder a atividade, aí pode assistir essa próxima videoaula, senão vai ficar perdido nos assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.